meditação. Não sai nenhum demônio daqui mais. Infelizmente, essa escolha me trouxe sequelas e consequências que carrego até hoje. Acreditar em coisas irreais, sentir, e de novo entre aspas, energias dos lugares, das pessoas. Pois antes de eu utilizar essa ayahuasca, minha vida era completamente normal. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Estamos aqui com mais um episódio na série sobre a ayahuasca, essa terrível droga que vem sendo utilizada de forma muito indiscriminada, que oferece vários riscos aí para as pessoas e que pouca gente tem falado disso. Ninguém tem muito interesse em trazer aí para as mídias sociais, trazer esse conhecimento para as pessoas. O que a gente vê na internet são pessoas querendo promover o uso da ayahuasca e de alguma forma se promover pessoalmente ou promover o seu negócio, algum centro xamânico, algum tipo de terapia, algum centro de meditação ou eventualmente promover algumas das seitas que utilizam isso. Enfim, são pessoas que querem promover a si mesmas, promover o seu modo de vida ou promover o seu negócio. Com algumas poucas exceções, tem também algumas pessoas que podem acreditar que tiveram algum benefício com a ayahuasca. Mas vocês vão ver aqui pelos nossos podcasts que a história é bem diferente. Trata-se de pessoas que ainda não conseguiram enxergar o que realmente é a ayahuasca e o que realmente ela faz. Então vamos aqui, agora dentro desse novo podcast, dessa nova proposta aqui de podcast, eu vou dizer que eu recebi um grande presente. Uma pessoa que se inscreveu no meu TikTok e depois foi para o YouTube, viu o vídeo completo sobre a ayahuasca. Ela me mandou uma mensagem linda aqui. Ela foi usuária de ayahuasca. Ela me diz aqui que ela usou uma única vez. E com uma única vez ela teve danos irreversíveis. Que é o que eu disse num podcast anterior. Que uma única vez já pode gerar danos irreversíveis. E vocês vão ver aqui o que aconteceu com ela num relato muito lindo, muito inspirado. Vou dizer que mente e coração dela estavam bem conectados nesse depoimento. E vai ser recorrente aqui, meus amigos. Nós vamos trazer o depoimento de várias e várias pessoas, porque são milhões e milhões de pessoas que foram prejudicadas no mundo inteiro com o uso dessa droga. Então eu vou omitir o nome dela aqui. Ela me autorizou a ler o relato dela e eu vou manter a identidade dela preservada. Então vamos lá. Marcelo Galvão. Vi o seu vídeo no YouTube sobre a ayahuasca. Na época, eu era ateia e queria muito poder acreditar em Deus e no mundo espiritual. Meu ex é iniciado no Santo Daime e a gente utilizou ela de forma totalmente despreocupada. Mas, enfim, não tinha conhecimento naquela época. Tinha saído 2 meses dos 16 anos. Infelizmente, essa escolha me trouxe sequelas e consequências que carrego até hoje. Gostei da sua visão sobre ser contra ela, pois ela destruiu a minha vida. Graças a Deus hoje, com o uso de medicações e acompanhamento psiquiátrico e psicológico, eu consegui ter uma vida normal novamente, mas totalmente dependente de medicações. Se tirar, abre novamente o quadro psicótico. Inclusive, fui diagnosticada com transtorno bipolar. Tomo antipsicótico e estabilizador de humor. Gostaria que o senhor me falasse a sua visão em relação às medicações. Elas conseguem bloquear o acesso espiritual dessas entidades na mente das pessoas? Pois antes de eu utilizar essa ayahuasca, minha vida era completamente normal e nunca tinha precisado de nenhuma medicação. Após o uso dela, acabei tendo que fazer uso de medicações. Então, essa foi a primeira mensagem dela para mim. Aí eu respondi: cara amiga, bom dia. Fico emocionado com sua mensagem. Sim, essa droga destrói a vida de todas as pessoas, elas sabendo ou não disso. Estou gravando uma série inteira sobre a ayahuasca. Essa semana, coloco mais 2 vídeos no ar. Em 1 ou 2 semanas, pretendo fazer uma aula sobre medicamentos antroposóficos. Vou ensinar na aula como você pode fazer um antídoto com a própria ayahuasca, transformando-a num dinamizado D5, decimal 5. Vou também indicar como usar o Viscum album e outros compostos antroposóficos e do Ayurveda para minimizar os danos da ayahuasca no corpo físico
etérico astral e no eu. Acredito nisso, não nos medicamentos alopáticos, mas vou recomendar que sempre se mantenha um acompanhamento médico. Posso orientar seu médico se for o caso, depois de disponibilizar as aulas. Fique com Deus. E aí eu fiz uma recomendação para ela também sobre meditação transcendental. Observação. Pesquisa aí sobre meditação transcendental, que eu menciono no vídeo. Pode ser um bom começo para você. Até logo e muito obrigado. Aí continuou a conversa que ficou mais linda ainda, gente, vocês vão ver. Aí ela diz de novo: muito obrigado pelo retorno. Muito bom saber. Irei acompanhar com certeza. Era muito nova na época, não tinha noção dos riscos. Fui realmente pensando que seria algo muito bom para o meu, e ela coloca entre aspas, amadurecimento espiritual, porque ela é tão popularmente divulgada como facilitadora de conexão espiritual. Falam tão bem dela, reticências, 3 pontinhos. Pior escolha que fiz na minha vida. Quando paro com os antipsicóticos, começo a ter delírios religiosos, acreditar em coisas irreais, sentir, e de novo entre aspas, energias dos lugares, das pessoas. A mente fica perturbada. É um caos. Aí, até o momento, a única coisa que encontrei que para com tudo isso são os medicamentos psiquiátricos. Mas caso haja alguma outra alternativa, posso conversar com o meu médico, se ele libera para complementar o tratamento e ver como irei me comportar, para analisar a possibilidade de retirar um dia ou não, porque até o momento a informação que eles têm é de que eu vou ter que ficar dependente para sempre da medicação, caso eu queira ter uma vida normal. Enfim, não desejo essa escolha que fiz a ninguém. Como eu queria que mais pessoas como você fizessem um alerta sobre essa planta maldita. Perdoa a expressão. E bate direitinho mesmo com o que você falou no vídeo. Quando abre o quadro psicótico, começo a achar que tenho superpoderes, que consigo ver além do que as pessoas veem, de que consigo ler mente. Uma doideira. Reticências, 3 pontinhos. Claro que não é verdade. É a sensação que dá quando abre o quadro psicótico. Começo a acreditar que sou a reencarnação de X pessoa. E sobre esta questão de ter forças malignas atuantes, eu acredito muito, porque eu sempre sinto, literalmente, como se fosse uma briga pela minha mente. Eu lutando com todas as forças possíveis para manter o controle da minha própria mente, como se eu tivesse lutando para poder voltar a ter o controle 100% da mente. É exatamente isso, meus amigos. Vocês vão ver num próximo vídeo que eu ainda vou gravar, eu vou narrar uma experiência sobre isso e vou explicar sobre a ótica das ciências espirituais como esse processo se dá. A sensação é de literalmente uma luta para me manter no controle, um desgaste emocional muito grande para conseguir continuar no controle da minha própria mente. Mas mesmo não gostando da ideia de usar medicação para a vida toda, agradeço a Deus por ela estar ajudando nisso, porque com elas eu não tenho essas sensações. No dia que eu usei esse negócio pela primeira vez e última, ela só usou uma vez, meus amigos. Vou ler de novo aqui. No dia que eu usei esse negócio pela primeira vez e última, eu me vi fora do corpo. Depois tive alucinações em casa, como se estivesse dentro de um caixão, sentindo gosto de sangue na garganta e cheiro de terra. Misericórdia. Gosto nem de lembrar. Foi pesado, viu? Minha família lutou demais para eu estar aqui de pé hoje. Ela coloca aquelas mãozinhas assim, ó, de bênçãos. Em alguns surtos psicóticos, teve momentos que parecia realmente que eu estava sob possessão, pois eu ficava com a voz mais grossa. É uma voz gutural aqui que vem, ó, quando esses seres tomam a pessoa. Vou ler de novo. Em alguns surtos psicóticos, teve momentos que parecia realmente que eu estava sob possessão, porque eu ficava com a voz mais grossa, gritando com ódio, os olhos bem
Vou ler tudo de novo aqui, porque está cortado o texto. Pessoal, eu vou começar de novo, mas eu vou manter a leitura anterior onde eu fiz o comentário. Tive que virar de página. Em alguns surtos psicóticos, teve momentos que parecia realmente que eu estava sob possessão, porque eu ficava com a voz mais grossa, gritando com ódio, os olhos bem arregalados. Minha mãe até tem alguns vídeos que, quando eu voltei à consciência e vi, fiquei arrasada por não acreditar que eu realmente agi daquela forma, porque durante o surto resta poucas memórias, muitas se perdem, só flashes. Aí eu não lembrava de ter feito aquilo e fiquei muito mal por não me reconhecer naquele estado, porque eu jamais agiria daquela forma. Fiquei arrasada em ver o estado que eu fiquei. Eu falava um monte de coisas sem sentido. Em um momento que foi gravado, eu tinha dito: foi cortado a ligação, foi cortada. Não sai nenhum demônio daqui. Gente, era o próprio demônio dizendo através da corporalidade física dela, tendo tomado completamente a personalidade dela. É o estado de possessão espiritual com alienação da consciência da pessoa. Eu tenho usado esse termo. A pessoa fala em alienação total de si mesma, alienação total de quem ela é, porque ela não está mais lá. É um outro ser que tomou o corpo dela e está se manifestando através da corporalidade física dela e de outros níveis. O etérico também está lá, porque ela continua viva. O astral também está lá, porque é o astral que dá movimento para o corpo físico, para os órgãos, para a fala. Só quem não estava lá naquele momento era o espírito dela. A personalidade dela foi tomada por um outro ser ou por outros seres. É muito comum nesse estado o fenômeno de legião, que é mencionado na Bíblia. Eu ainda vou explicar direitinho, mas o nosso corpo etérico aqui no nível da cabeça, quando se perde o nosso espírito do polo inferior, depois do polo mediano e aqui no polo superior, quando esse fenômeno ocorre de se perder o espírito aqui no polo superior, o assentamento do espírito, a morada do espírito, ela é no nosso corpo etérico. E o corpo etérico, ele tem uma tendência a se multiplicar, ele é o corpo da nossa vida. Mas nesse nível aqui, ele não deve se multiplicar, isso é uma anomalia, é uma patologia. E no momento em que, quando o espírito sai daqui, porque ele estava ancorado no corpo etérico, nesse nível aqui do nosso pensar, o corpo etérico, ele fica livre para se multiplicar. E aí você cria vários diferentes corpos etéricos. E em cada um deles pode habitar uma diferente entidade demoníaca. Então você pode ter uma personalidade ou você pode ter múltiplas personalidades, porque são múltiplos seres que tomam cada um desse corpo. E cada um tem uma memória independente, uma ação independente, uma relação com outra pessoa independente. Tudo é independente. A pessoa vira literalmente um hospedeiro e pode ser um hospedeiro de vários seres, e nesse caso desses múltiplos seres, é o mesmo exemplo na Bíblia do gadareno, é aquele do qual Cristo expulsa os demônios e os demônios vão para os porcos e os corpos se jogam de um penhasco. São demônios, inclusive, que podem levar a pessoa ao suicídio ou que podem levar a pessoa a cometer um crime grave, como, por exemplo, matar uma outra pessoa nesse estado de total inconsciência. E eu trouxe no primeiro vídeo um exemplo aí de mais de 120 pessoas que nos rituais de ayahuasca passam por isso e as pessoas depois dão mais doses de ayahuasca, prendendo, amarrando, segurando, até colocando em jaulas essas pessoas, porque anula completamente a personalidade da pessoa. Ela vira um zumbi, vira um autômato. E aí ela vai viver para o resto da vida nessa condição de zumbi, de autômato, sem personalidade própria, sem livre-arbítrio. É terrível. Eu vou continuar lendo aqui, vou repetir o início do texto dela, porque é um texto longo e eu não quero cortar. Aí falava um monte de coisas sem sentido. Em um momento que foi gravado, eu tinha dito: foi cortado a ligação, foi cortada, não sai nenhum demônio daqui mais, gritando como se eu fosse
infértil e não pudesse ser mãe nunca. Olha, um caos. Graças a Deus, hoje eu estou tendo uma vida normal, mas relatar essas coisas é bem difícil. Ao longo desse trajeto, de 2017 a 2025, eu tive 4 surtos psicóticos, e 2 deles ocorreram praticamente no mesmo mês em que eu utilizei isso pela primeira vez. 2 ocorreram em setembro e o último ocorreu no final de agosto para início de setembro. Não sei se tem a ver, mas uma coisa me desperta curiosidade. Eu achei interessante mencionar. Mas lembrando que estava sem as medicações nos momentos em que houve o surto. Depois de umas semanas administrando a medicação psiquiátrica, eu consigo voltar à realidade. Muitas coisas que você mencionou no seu vídeo bate certinho com o que eu passei. Fico em choque. Muito bem, meus amigos. Esse foi esse lindo depoimento dessa moça, que com esse depoimento vai ajudar, tenho certeza, na vida de milhares de pessoas. O objetivo é que esses vídeos aqui sejam vistos por milhões de pessoas e que essas pessoas possam saber dos males da ayahuasca e possam encaminhar para os seus amigos, para as suas amigas que já entraram nesse terrível caminho por estarem completamente desorientados, por não saberem o que eles estão fazendo. E aí eu vou pedir um favor para todos que estão nos ouvindo, para que a gente atinja essa meta de alcançar tantas pessoas. É muito importante que vocês façam os 3 Cs aqui no YouTube. Por favor, curtir, comentar e compartilhar. Tudo isso vai ajudar que não só os amigos com quem vocês compartilharam recebam esses vídeos, mas que o próprio YouTube indexe melhor o nosso vídeo e ele disponibilize cada vez para um número maior de pessoas. E eu vou continuar aqui nessa série. Eu hoje mesmo vou gravar um segundo vídeo com um depoimento de uma outra pessoa. E aí talvez a gente coloque junto, talvez coloque separado, não sei ainda. Mas eu já vou gravar um outro depoimento agora mesmo, muito lindo. Esse é de uma amiga minha, quando eu comentei sobre os problemas da ayahuasca, ela falou, nossa, eu tive um problema seríssimo com o meu marido, quase destruiu a minha família. A família, gente, é sempre o que é mais afetado. Essas drogas destroem famílias, destroem relacionamentos de homem e mulher, destroem o relacionamento de pais com filho. Então é isso aí. Muito obrigado.